No mundo onde as pessoas estão cada vez mais crescendo sem a figura do pai, sem a presença paterna, eu vejo quão privilegiado eu sou. Eu tenho sido, né? Eu fui e continuo sendo, graças a Deus. E conversando com pessoas próximas, com amigos ou até mesmo desconhecidos que acabam entrando no assunto, né? Eu vejo quão privilegiado ainda mais eu sou por ter a figura dele ao lado da minha mãe, né? Sem passar por nenhum tipo de divórcio, sem passar por nenhum tipo de crise, nem nada do tipo. E são coisas que eu nem me daria conta ao longo da minha vida, que eu só me dou conta, né, quantos benefícios eu tive, quão benéfico foi isso para mim ao longo da minha vida, a partir do momento que eu converso, né, com pessoas próximas, com pessoas que muitas vezes não tiveram a presença do pai ali. Então, próximo domingo é o Dia dos Pais, então esse vídeo vai ser meio que uma homenagem ao meu pai, né? E eu quero deixar um recado aqui para todo mundo que homens e mulheres que talvez não tenham tido esse mesmo privilégio ou acabaram passando por alguma situação muito específica. Antes disso, eu vi um vídeo recentemente em que um cara ele falava sobre os diversos malefícios que um pai ausente deixava, né? E eu achei muito interessante porque são situações que a gente acaba percebendo meio que na intuição, mas acaba não levantando tantos dados, a gente não tem muitas vezes dados para basear essa nossa percepção, né? Até pensando nisso, eu trouxe alguns dados aqui, né? Antes de falar como foi essa minha experiência, mas até para a sociedade mesmo, a gente consegue enxergar esse malefício. Claro que a sociedade ela vai ser um reflexo dos indivíduos, mas esses pontos negativos para cada um dos indivíduos traz esse malefício para a sociedade como um todo, né? Então, eu separei alguns dados aqui referentes a justamente isso. Então, 85% dos jovens em prisões, eles cresceram sem a presença do pai, e os jovens sem pai têm 20 vezes mais chances de acabar presos do que os que cresceram com pai e mãe presentes, né? Outro dado, crianças sem a figura paterna têm 4 vezes mais chance de usar drogas, 75% dos adolescentes internados em clínicas de reabilitação vieram de lares sem o pai, crianças sem pai têm 5 vezes mais probabilidade de tirar a própria vida e têm uma maior propensão, né, a desenvolver a depressão, ansiedade, baixa autoestima. E eu consigo enxergar claramente essa importância que o meu pai teve justamente nesse aspecto, né? Desenvolver a confiança, desenvolver a autoestima, que eu vou falar um pouco mais na frente. Sobre educação e evasão escolar. Crianças sem o pai têm 2 vezes mais chance de abandonar a escola, e essas crianças representam 71% dos que abandonam o ensino médio, né? E aí ele fala aqui que tem maior propensão à agressividade, indisciplina, impulsividade, e as meninas que crescem sem o pai têm 7 vezes mais chance de engravidar na adolescência. E aqui tem todas as fontes, né? Que caso alguém queira eu posso colocar aí no comentário. Mas o que é que tudo isso quer dizer? Por que que eu falei lá do meu pai, né? Eu acredito que por uma questão de fase de vida, não sei se por questão da idade, não sei se o momento de vida mesmo que eu tô tendo, né? Eu tenho 26 anos. Hoje em dia, enquanto eu gravo esse vídeo, eu tô noivo, então vou casar em abril do próximo ano. E muitas vezes acaba sendo motivo, né, de conversa. A gente acaba conversando com alguns amigos, alguns outros casais amigos, eles são pais, então estão começando a enfrentar desafios nesse sentido, né, e acaba sendo motivo de pauta. E uma das coisas que eu percebo assim claramente a importância do meu pai é no fator segurança, no fator segurança, né? Eu lembro que teve uma vez que eu e minha mãe, tava nós três, na verdade, né? A gente tava numa lanchonete, e aí, aquelas lanchonetes que é meio que assim na calçada, que é meio aberto. E chegou um morador de rua, assim, um nóia, meio mal encarado, né? Não foi aquele pedinte tranquilo, que muitas vezes pede ajuda. Não, o cara meio encarado, assim, que fica querendo pedir dinheiro, meio que intimidando e tudo mais. E aí eu criança, né? Nem lembro quantos anos eu tinha, mas eu criança mesmo. E aí fiquei com medo, provavelmente minha mãe percebeu. E aí, quando esse cara saiu, né? Eu não sei se eu falei alguma coisa ou se ela acabou percebendo. E ela falou assim: meu filho, seu pai, ele é muito forte. Ele nunca deixaria alguma coisa de mal acontecer com você. E aí eu lembro até hoje a sensação que eu tive nesse momento. É como se viesse algo externo assim
e me trouxesse uma tranquilidade de uma forma instantânea. Eu acredito que essa seja a melhor maneira de descrever, porque é como se a partir daquele momento ali, qualquer situação parecida, eu não ligasse, no sentido de eu não me sentir preocupado, sabe? De eu estar seguro, de eu saber que meu pai tá lá, que ele faria qualquer coisa, daria a vida, literalmente, para que nada desse tipo acontecesse. Então, eu lembro até que em vários outros momentos isso acabou acontecendo com algumas pessoas. Acabou acontecendo com, tipo, cachorro de rua, assim, mal encarado também. Para você ver o quanto que essas coisas, elas acabam marcando, né? Essa sensação de segurança mesmo, né? De saber que eu posso contar, de saber que eu tô seguro. Então, isso são coisas que, como eu falei, a gente acaba não percebendo. Pessoas que nasceram com o pai, né? Que tiveram a presença do pai, acaba não percebendo, mas que isso traz um benefício, assim, extremo, extremo, extremo para a vida de uma pessoa. E que, se eu pudesse, com certeza, todas as pessoas deveriam sentir isso, né? Uma outra coisa também que eu percebo muito é no desenvolvimento da coragem em si, né? Meu pai, a gente, obviamente, né, brincadeira de pai e filho, a gente sempre brincou de lutinha, enfim, de luta mesmo, né, essas brincadeiras pesadas, como a gente costumava falar, e aí ele fala muito, né, que muitas vezes na frente das outras pessoas eu falava assim, né, quando era criança, pai, eu quero brincar de brincadeira pesada, é braço quebrado, é não sei o quê, então isso é muito importante, né, na vida de um homem, né, de uma criança, de uma pessoa que vai crescer na vida, que vai se desenvolver como adulto e precisa estar com esses drives, né? Ele precisa ter isso na vida dele, senão os problemas, as consequências vão ser maiores e com certeza são reflexos. Desses reflexos são os dados que eu trouxe lá atrás, né? Mas voltando, esse desenvolvimento da coragem, por quê? Por sempre brincar de luta, meu pai, ele sempre gostou de me jogar pra cima, né? Brincadeira de ficar jogando pra cima, me fazer subir em árvore, me fazer escalar alguma coisa. Então, eu tenho a mais absoluta certeza de que se isso dependesse exclusivamente da minha mãe, eu não faria nem um décimo dessas coisas, talvez não faria nada, 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 nada dessas coisas, né? Porque, obviamente, o papel de mãe vai ser preservar, vai ser proteger, não deixar o filho se lançar, né? Se desafiar. Então, eu lembro até de uma situação que a gente tava na igreja e lá tava como se fosse aqueles trailers, né? Que aqueles carros que as pessoas moram dentro. E é um carro mais alto, tanto é que tem uma escada por fora, né? Pra subir pra alguma coisa, porque são carros de fato mais altos. E aí tava um amigo, o dono do carro, um amigo do meu pai. Eu subi lá no carro e aí meu pai falou: vai, meu filho, se joga. E aí, tipo, eu pulei lá de cima do trailer pra cair nos braços dele, assim, né? E tanto é que o amigo dele falou: Edmilson, você é doido, não sei o que, isso é perigoso e tal, mas pra você ver o nível de confiança que existia e o quanto isso encoraja a gente mesmo, a gente criança ali, né? Pra saber que a gente pode se desafiar, pra tá puxando sempre essa barra pra cima, né? Essa régua pra cima, pra gente tá cada vez mais entregando mais ainda, né? Então, esses são os dois pontos, assim, principais. Eu acho que se eu fosse falar do meu pai como marido, né? De coisas que eu observo, que ele sempre fez para minha mãe, de sempre dar um beijo, de sempre dar um abraço. Então, de coisas que a gente vai percebendo, né? A gente vai sendo uma esponja mesmo. Muitas vezes a gente não entende o fundamento, não vai saber da razão por trás, mas a gente vai aprender realmente imitando. A gente vê uma coisa e a gente imita, né? Aquela frase é a coisa mais certa do mundo, né? Você pode falar o que for para criança, mas ela vai acabar fazendo o que você faz, né? Você pode falar tudo, mas ela vai acabar fazendo o que você faz, porque essa é a maneira que nós, seres humanos, acabamos aprendendo aprendendo, né? A gente imita. Então, como o próximo domingo aí é Dia dos Pais, eu fiz esse vídeo mais ou menos para homenagear, né? Eu sei que tem muitas outras coisas que se eu fosse falar aqui o vídeo seria de 3 horas, mas que eu agradeço demais a presença do meu pai. Ele foi fundamental, fundamental, fundamental na minha vida em diversas outras áreas.
E se você, pai, estiver assistindo esse vídeo aí, eu quero te agradecer. Se em algum momento, qualquer sussurro que acontecer de não fui um bom pai, não dei uma boa criação, pode arrancar isso do seu coração, porque se eu for uns 10% do que você é, para mim a vida já vai já vai ter valido a pena, né? Eu tenho vontade de ser pai, e até num mundo como hoje, de muitas vezes as pessoas olharem um filho só como gasto, de olharem um filho só como uma pessoa ali que vai demandar tempo que poderia destinar a si mesmo. Isso foi uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. Eu sempre quis ser pai, sempre quis poder ter a oportunidade de ser para alguma pessoa o que você é e sempre foi para mim. Então, muito obrigado pela criação, muito obrigado por todos os momentos de brincadeira pesada, de brincar de lutinha, os momentos que eu precisava ser repreendido também, que eu precisava apanhar, precisava levar um carão ali, né, tendo aquela firmeza, tendo aquela forma centrada de fazer as coisas. Então, esse é meu agradecimento, e se você que está assistindo esse vídeo aí, ou é mãe, ou então você cresceu sem o pai, né? Na verdade, se você cresceu sem o seu pai, o meu conselho para você seria de buscar essa referência de alguma outra forma, seja aqui na internet, seja com um tio próximo, um primo, uma pessoa mais velha que vai fazer esse papel, uma pessoa que tem uma família, que é centrada, né? E se você é mãe ou se você é mulher, escolha muito bem o marido que você vai ter, o pai dos seus filhos, porque com certeza essa é uma das decisões mais importantes da sua vida. Então, veja o que é que ele faz, as coisas que ele enxerga, quais são os valores que ele tem, e preste muita atenção nisso, né? Preste muita atenção nisso, porque com certeza essa é uma decisão que vai repercutir não só para você e para ele, mas para o próprio filho e para várias outras pessoas ao redor, né? Tanto é que meu pai, graças a Deus, eu sou filho único na teoria, porque na prática vários primos meus, várias pessoas próximas acabam tendo o meu pai como uma referência. Então, esse recado aqui que eu queria deixar para vocês, para você, pai também, e feliz Dia dos Pais, eu te amo.